Olá, povo de Deus, terceiro domingo da Páscoa, 18 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 13 a 15, 17 a 19, 1 João 2, de 1 a 5a e Lucas 24, de 35 a 48. Durante a oitava de Páscoa, nós já lemos esse texto de Atos e falávamos que Pedro recorria ao testemunho dos antepassados, invocando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois essa era uma linguagem muito familiar para o povo de Israel, assim como a referência a Moisés e Samuel, que apresentam outro esquema que sintetiza leis e profetas, todos compreendidos à luz de Jesus Cristo, à luz do querigma cristão, são suficientes para fundamentar a fé cristã. Pedro admite que eles possam ter matado Jesus por ignorância, mas que não se admite mais permanecer no erro e que convém que o reconheçam e se convertam e se penitenciem para poder receber a graça da salvação que vem de Jesus Cristo. Lucas deixa claro que quem se afastou da mensagem cristã foram os judeus, e não por decisão dos apóstolos. Lendo hoje esse discurso de Pedro, a gente pode dizer que Pedro apresenta a chance de salvação para todos, desde que reconheçam o erro cometido, ainda que por ignorância. Reconhecer que na vida a gente possa fazer más escolhas e que é possível mudar de rumo é sinal de abertura ao espírito. Porém, há quem viva tão dominado por um ponto de vista fechado que, ainda que percebam que erraram, não admitem e persistam no erro. Como diz o ditado, errar uma vez é humano, permanecer no erro é burrice. 1 João 2, de 1 a 5a. O ambiente das comunidades da Ásia Menor, às quais esse escrito se dirigia, estava contaminado por heresias, afirmações confusas sobre Jesus, sobre como conhecer a Deus, prescindindo da graça e da atuação do Espírito Santo. Falavam de Deus, diziam conhecer a Deus, mas viviam de tal maneira que negavam a Deus no seu comportamento. Não é tão difícil para nós hoje entendermos isso, pois estamos cercados de gente que fala de Deus, mas odeia o seu irmão. Gente que diz que defende a família e trama para matar o marido, ou espanca, mata o enteado. Então o autor do nosso texto de hoje, chamado de João, quer combater exatamente isso. Por isso ele diz: meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Por isso, nossa fé em Deus deve ser testemunhada no nosso estilo de vida. O Papa Francisco tem insistido na mudança de estilo de vida para que o nosso testemunho de cristão seja autêntico. Ele aposta numa vida voltada para o coletivo, vencendo as tendências individualistas e consumistas de hoje. Ouçamos o que diz o Papa Francisco. Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos à mercê da náusea e do vazio. Além disso, não se deveria ignorar ingenuamente
que a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. O princípio "salve-se quem puder" será traduzido rapidamente no lema "todos contra todos". E isso será pior que uma pandemia. Lucas 24, de 35 a 48. Uma das características marcantes da experiência da presença do ressuscitado no meio dos discípulos é o encorajamento que Jesus Cristo lhes traz, dizendo: não tenham medo, a paz esteja convosco. Na verdade, é isso que mais as comunidades precisavam, pois a conjuntura era de amedrontar com perseguições e assassinatos. E Jesus já havia dito que a paz que ele dava era diferente da paz que o mundo dá. É a tal da paz inquieta, mas que só quem a experimenta é capaz de descrever essa experiência. Em todos os relatos de aparição do ressuscitado, os protagonistas não reconhecem de primeira que se trata de Jesus, aquele com os quais conviveram e conheceram tão de perto. É um fantasma? É um jardineiro? Afinal, quem é? Essas dúvidas servem para descrever que a ressurreição não foi uma realidade de fácil apreensão. A comunidade primitiva tardou para entender o que estava acontecendo. Aos poucos, suas mentes e corações foram se abrindo para entender e compreender as Escrituras. Um grupo de estudiosos da Bíblia, frente a esses textos, afirmam: essa dificuldade de reconhecer o ressuscitado deve ser histórica e significa que a ressurreição de Jesus não foi um acontecimento cientificamente comprovado, material, captável pela lente objetiva de fotógrafos ou pelas câmeras de televisão. Nos relatos das aparições de Cristo ressuscitado, os discípulos nunca são apresentados como um grupo crédulo, idealista e ingênuo, prontos a aceitar qualquer ilusão, mas são apresentados como um grupo desconfiado, crítico, exigente, que só acabou por reconhecer Jesus vivo e ressuscitado depois de um caminho mais ou menos longo, mais ou menos difícil. Se a fé está muito mais próxima da dúvida do que da certeza, como afirma Santo Agostinho, percebemos o quanto foi penoso para os primeiros perceberem a presença de Jesus no meio deles. Vendo que muitos eram assassinados, presos e perseguidos, crer não é um ato ingênuo, mas sim fruto de um caminho árduo de vivência no mistério cristão, que muito mais nos deixa em dúvida, ao invés de fortalecer convicções pré-estabelecidas. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas Deus mesmo permanece em silêncio, angustiando os que vivem em busca de sinais palpáveis para crer. E muito importante percebemos que o ressuscitado traz as marcas do encarnado. Há muitas tendências espiritualistas da atualidade que desencarnam Jesus, mas Lucas nos deixa claro que os discípulos reconheceram o ressuscitado pelas feridas, pelas marcas do amor daquele que conviveu com eles. E o que lhes fala o ressuscitado? Explica-lhes as Escrituras que diz: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Pecado e perdão são dois temas que se fazem presente nas três leituras de hoje. O perdão que Deus nos oferece é permanente,
mas a decisão de arrepender-se e voltar-se para o caminho que nos leva a Deus é nossa. Jesus sempre nos apresenta as trilhas da vida plena, onde arrepender-se do mal praticado, aceitando o desafio de se deixar moldar nas mãos do Pai, abre janelas para um crescimento permanente. Pecado e perdão, perdão e pecado são duas constantes em nossa vida. E nesse tempo pascal, quando ouvimos Jesus dizer: a paz esteja convosco, sentimos que o perdão é possível e muito maior que nossos pecados. Então vamos sentir a presença do ressuscitado tocando nas suas feridas, presentes nos feridos da história. Não busquemos entre os mortos aquele que está vivo no meio de nós, sobretudo nos pobres e descartados, e sintamos a alegria do perdão de nossos pecados. Um beijo no seu coração.